Às vezes não, gente. A gente já abre as redes sociais querendo um conforto, querendo um refúgio. Então, se eu já tô capenga na minha vida, abre o vídeo, você tá falando capenga comigo, não vai rolar. Então, analisa a forma que você inicia seus conteúdos, a forma que você grava seus stories e anota o que você pode mudar. Se você quer criar conteúdo que realmente cresce, você precisa parar de olhar somente para o conteúdo e passar a entender sobre pessoas. Antes de entender o algoritmo, independente de qual rede social você esteja tentando crescer, a gente precisa entender sobre comportamento humano. Quando você finalmente entende sobre pessoas e cria uma voz própria, é aí que nasce uma comunidade e é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Durante anos ensinaram pra gente que para criar conteúdo a gente precisava seguir algumas fórmulas. Então é do tempo todo, posta isso, se comporta desse jeito, usa esse template, usa esse hack. Só que hoje o comportamento das pessoas consumindo as redes sociais mudaram e a criação de conteúdo precisa acompanhar esse movimento. Independente da inteligência artificial que surja, independente da tendência que surja, eu te digo uma coisa: o comportamento humano sempre vai vencer. É a gente que dita a forma que o mercado vai funcionar. E é a partir do momento que você entende isso que as coisas começam a mudar na sua criação de conteúdo. A gente tem um grande movimento acontecendo e em 2026 isso vai ser cada vez mais forte e as marcas que mais vão crescer são essas que já entenderam que o consumo nas redes sociais mudaram e já estão se adaptando, já estão fazendo parte desse movimento ainda em 2025. Hoje o nosso cérebro ele já está treinado para rolar o feed na velocidade da luz. A dopamina, ela manda ali naquele momento, manda inclusive no ritmo que a gente consome o conteúdo. E se é algo que não prende, automaticamente a gente pula, porque a gente já tá ali no piloto automático. E é muito comum isso acontecer. O TikTok reforçou isso, o Reels reforçou isso, inclusive o Instagram até que mudou e passou a dar mais foco aos vídeos do que as fotos, onde ele era uma plataforma de fotos. Por que o Instagram fez isso? Porque ele entendeu o comportamento humano, ele entendeu que o consumo está mais rápido e as pessoas gostariam mais de ver vídeos rápidos. Então ele também se adaptou a essa tendência. Então, o seu conteúdo, ele precisa conversar com o cérebro humano e não com o algoritmo, como todo mundo fica falando e fica culpando que não está entregando o seu conteúdo, que o algoritmo não gosta de mim, enfim. Nesse caso, as pessoas que não estão gostando de você, as pessoas que não estão gostando do seu conteúdo, porque afinal a gente cria para essas pessoas. Existe um padrão de consumo onde as pessoas têm uma tendência a consumir mais, como é o caso ali de liberar a dopamina, onde eu falei que a gente já tá no automático, onde a gente assiste um vídeo arrastando o dedo para cima, a gente tá nesse piloto automático. E existem alguns comportamentos, alguns padrões que contribuem para isso. Eu vou citar aqui o McDonald's de exemplo. Quando uma pessoa entra dentro do restaurante do McDonald's, ela já sabe tudo o que vai acontecer. O cardápio não muda, o cenário não muda, os sabores não mudam. Uma vez ou outra tem uma novidade ali no cardápio, porém ele tem o cardápio dos clássicos, aonde a gente for qualquer dia do ano, eles estarão lá pra gente. Então a gente já tem essa memória, a gente já viveu essa experiência, a gente gosta e é por isso que é um público tão grande. Porque aí existe um padrão comportamental e o nosso cérebro ama isso. O nosso cérebro ama a previsibilidade, porque tudo que é desconfortável ou tudo que é desconhecido faz a gente gastar mais energia, coloca ele em alerta e ele não quer isso. Então, quando a gente vai criar conteúdo, a gente precisa trazer essa previsibilidade para a nossa criação, porque as pessoas elas gostam de reconhecer as coisas, tanto que não é à toa que as franquias do McDonald's têm um padrão e todo esse padrão que eu também expliquei nos cardápios, no visual, no atendimento, nos sabores, traz familiaridade. Então a gente já sabe o que esperar. Como a gente pode aplicar isso dentro da nossa criação de conteúdo? Trazendo repetição. Eu sei que muita gente acredita que repetição é algo ruim, vai ser algo maçante. Mas como eu expliquei, o McDonald's está aí há anos fazendo as mesmas coisas e faturando bilhões de dinheiro, enquanto você fica preocupada se você vai repetir o seu bordão ou não. Então, como que você vai fazer isso? Crie uma edição de vídeo padrão, crie bordões, crie rituais,
Crie tudo aquilo que pode somar a você a criar uma comunidade, porque é assim que as marcas formam uma comunidade. Elas usam da repetição de acordo com o padrão de comportamento das pessoas que elas querem atingir, e a gente liga aquela anteninha de identificação e fala: opa, eu gosto disso, opa, eu gosto de fazer parte disso, isso me representa, então eu quero estar ligada a essa marca, eu quero consumir essa marca. É assim que as grandes comunidades nascem. As pessoas nas redes sociais, elas querem cada vez mais se sentir próxima dos criadores de conteúdo. E como que a gente consegue essa proximidade? Trazendo um tom mais amigo. Por mais que você não queira criar essa coisa de amiguinho, você consegue sim falar de uma forma onde você leva essas pessoas para dentro da sua comunidade que você está tentando construir e gerar de acordo com tudo isso que a gente conversou, através dos rituais, através dos quadros, através de tudo que você vai trazer para se conectar com elas. É por isso que quem comunica, que quem cria conteúdo, consegue trazer esse lado mais humano, mais natural, íntimo, cresce mais rápido, porque as pessoas se sentem como se estivesse conversando com um amigo, como se estivesse escutando um amigo, uma pessoa que ela confia, que ela tem familiaridade. O nosso cérebro, ele é apaixonado por histórias, não é à toa que os filmes, os livros, as séries, as novelas fazem tanto sucesso, porque a gente ama acompanhar uma história, começo, meio e fim. E no caso, nas criações de conteúdo, a gente precisa trazer narrativas, então a gente precisa entender como comunicar de uma forma que a gente consegue envolver o nosso público, trazendo ele para nós. Ser humano é se comunicar, é fazer parte, é ter aquele sentimento de pertencimento, e é isso que faz uma comunidade. A comunidade, ela acolhe, ela mostra o caminho, ela direciona, ela mostra que ali é um lugar seguro para você ficar, e é assim que a sua audiência quer se sentir. E até falando sobre esse senso de comunidade, eu vou trazer aqui de exemplo a Apple. Quando a gente entra no perfil da Apple, a gente não vê um monte de iPhone, a gente não vê um monte de celulares. A gente vê uma construção de marca que representa o que aquela comunidade quer transmitir. Então, quando você olha o feed, não tem ali um monte de produto. Tem ali um senso que a gente consegue identificar, que traz e carrega os valores daquela marca e daquele grupo. A mesma coisa a CIMED vem fazendo. A CIMED sempre foi muito famosa na área farmacêutica e ela está trazendo vários produtos. E quando você entra lá, você deles, você não vê um monte de remédios. Você vê também uma comunidade sendo desenvolvida. Uma marca muito forte, trazendo ali toda uma preocupação em fazer parte do universo, do dia a dia das pessoas que estão junto com elas diariamente. Então é visível que eles têm uma comunicação distinta, porém ambas criadas para gerar comunidade, para ter esse senso de pertencimento, para ter esse acolhimento, para mostrar que a marca representa esse grupo dentro do mundo. Como o nosso cérebro, ele evita esforço, qualquer conteúdo que é muito longo, muito difíceis, linguagens muito técnicas, é automático. Ou a gente tem que ser muito, extremamente interessado por esse assunto, ou a gente vai pular. Por isso que eu sempre falo que o ideal é encontrar uma forma simples de falar coisas difíceis, principalmente profissionais que falam linguagens mais técnicas, que falam sobre leis ou termos médicos, por exemplo, que são coisas mais difíceis. Então é sempre você mastigar ao máximo para a sua audiência, para a sua comunidade entender e se identificar com a forma que você explica. Então é importante você fazer um estudo, analisar como os profissionais estão fazendo e fugir disso. Trazer algo que seja o seu ponto de diferenciação, porque a gente tem milhares de criadores de conteúdos e a gente que é menor está competindo todos os dias com contas gigantes, com pessoas gigantes como a Virgínia, por exemplo. Então a gente tem sim que pensar como a gente gostaria de ser representado, como a nossa comunidade gostaria de ser representada, para trazer esse ponto de diferenciação. A partir de agora, você vai ter um olhar extremamente mais atento para o comportamento das pessoas à sua volta, principalmente as pessoas que você deseja atrair. Então vamos supor que você já tem um cliente que você pensa assim: esse cliente aqui é perfeito, eu gostaria que todos os meus clientes fossem como esse. Você pode estudar essa pessoa e criar esse padrão.
Então você pode entender que tipo de música ela gosta de escutar, que lugares ela frequenta, o que ela gosta de comer, ela treina, ela não treina, ela gosta de ler, o que ela gosta de fazer. E você vai começar a direcionar e construir essa comunidade de acordo com essa referência que você já tem. Criadores que observam criam melhor. Então, ter o olhar atento, ter esse feeling de sentir o que a sua cliente quer, o que seu cliente quer, o que o seu consumidor quer de você. É assim que você consegue sair na frente, tendo esse olhar atento para o que as pessoas já te pedem ou para o que o seu cliente ideal que você já tem precisa. Você também pode passar a se analisar. Então você pode começar a se estudar para entender mesmo como funciona o comportamento humano, sabe? Então, quando você está no restaurante, como que você escolhe o seu pedido? Você já vai com a cabeça feita, você gosta de viver novas experiências. Essa comunidade que você está tentando construir tem a ver com você? Tem a ver com o seu perfil? Você seria a sua cliente ideal? Se sim, como que você se comporta? Sabe quando você tá numa conversa e você fica vidrada, escutando alguém falar, você gosta muito da forma que essa pessoa fala? O que faz você prestar atenção nessa pessoa? Você já parou para pensar como ela consegue envolver todo mundo à volta dela? É isso que você tem que começar a pegar para trazer para sua criação de conteúdo e para a sua comunicação. Porque eu falo que todo mundo que cria conteúdo precisa ser bom comunicador. A gente nasce comunicando bem? Não, mas a gente tem que estar ciente que a gente vai estudar para melhorar, porque uma coisa precisa da outra. Sabe quando você pega o celular, aí você fala assim, vou ficar só 5 minutinhos, você passa 40 minutos? É assim que a dopamina funciona. Um exercício bom para você fazer é analisar os vídeos que você passou e entender por que você ficou presa neles. Então você vai olhar qual que foi o gancho, se tinha música, não tinha música, o vídeo tinha narração, o vídeo contava uma história. Então, tudo isso também você pode começar a estudar. Por que isso te prendeu? Por que você ficou ligada nesse conteúdo? E você vai trazendo para você. Eu costumo dizer que não existe fórmula mágica e que a gente é a soma daquilo que a gente consome. Então, você tem que pegar e parar para analisar tudo à sua volta, porque é tudo isso que está à sua volta que vai construir o criador de conteúdo que você é, a pessoa que você é, o comunicador que você é. Como eu já expliquei para vocês como o nosso cérebro funciona e ele gosta de familiaridade, ele gosta de previsibilidade, eu trouxe um exercício para vocês que vocês vão aplicar e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito na entrega dos seus conteúdos, no seu crescimento e na criação desse senso de comunidade. Primeiro você vai pegar a forma que você começa os seus vídeos e vai entender se ela tá legal ou não, se ela precisa melhorar ou se ela precisa de alguma repetição. Então você vai repetir o padrão da forma que você começa todos os seus vídeos ou talvez te falta animação. Os 3 primeiros segundos são os que mais contam e se a gente começa o vídeo ali meio capenga, é óbvio que a pessoa vai pular, que às vezes ela quer uma sensação de conforto. Às vezes não, gente, a gente já abre as redes sociais querendo um conforto, querendo um refúgio. Então se eu já tô capenga na minha vida, abre o vídeo, você tá falando capenga comigo, não vai rolar. Então analisa a forma que você inicia seus conteúdos, a forma que você grava seus stories e anota o que você pode mudar. Outra coisa, você vai criar um quadro semanal. Então pode ser no feed, pode ser nos stories, pode ser um carrossel, pode ser um feed, não interessa um formato, mas você vai criar um quadro semanal para poder desenvolver melhor isso. Então você vai entender exatamente o que poderia encaixar melhor. Então se você é uma nutricionista, uma vez por semana você vai indicar um produto que é industrializado, porém encaixa super bem na dieta. Se você é advogada, uma vez por semana você vai responder uma dúvida da sua audiência que mostraria como ela resolveria um problema. Então, a especialidade é direito do consumidor, é um universo gigantesco onde as pessoas têm milhares de dúvidas. Então, uma vez por semana você vai trazer um Você Sabia, mostrando os direitos que os consumidores, por exemplo, não fazem ideia que eles têm, que eles acabam pagando mais caro, perdendo dinheiro de alguma forma e eles não fazem ideia. Terceiro, você vai criar um bordão. Então você vai analisar toda a sua comunicação, todo o seu universo de marca, as coisas que você fala e vai começar a repetir esse bordão todos os dias, várias vezes no dia, nos seus conteúdos, na legenda, no meio dos textos ali aonde você fala, você vai repetir esse bordão. Nosso cérebro ama esse tipo de detalhe, quanto mais ele ama, mas ele volta a consumir aquilo que ele já viu. Então já anota essas 4 ações, exercício aqui na legenda também, para ficar mais fácil para vocês.
Mas já pega papel e caneta para anotar, porque tudo que a gente anota, o nosso cérebro memoriza de forma bem mais prática. E se você fizer, já aproveita para me marcar também nas redes sociais. Eu vou adorar compartilhar por lá. O link tá aqui na descrição também. Então, seguindo aqui, 2026 vai ser o ano de marcas que criam comunidade. Então, independente se você é uma marca comercial ou pessoal, as pessoas elas não querem mais só aprender. Elas querem pertencer, elas querem fazer parte do movimento, querem se sentir vistas, acolhidas, respeitadas. E é assim que você vai conseguir construir tudo isso. E no movimento da internet, quem cria comunidade vence. É raro você ver uma marca que tem uma comunidade muito forte passando perrengue. Pelo contrário, são as marcas que mais crescem. Como eu citei ali, a gente tem o exemplo da Apple, a gente tem o exemplo da Coca-Cola, a gente tem o exemplo da Nike, a gente tem milhares de marcas que tem um senso de comunidade extremamente forte, que tem um movimento, que tem um universo de marca muito bem detalhado, muito bem definido para o seu público. E essas marcas, como eu disse, não passam perrengue, elas estão sempre crescendo, estão sempre em ascensão, porque entenderam como funciona o comportamento das pessoas que elas querem atingir. Então, independente do motivo que faz você criar conteúdo, eu tenho certeza que você quer algo a mais com isso. Geralmente a gente cria conteúdo até por um hobby, mas no fundo ali a gente tem um sentimento de que isso dê certo, que isso abra portas pra gente. E se esse é o seu desejo, assim como o meu, criar uma marca pessoal forte, criar uma marca comercial forte, que tem uma comunidade, vai fazer completamente diferença para o seu negócio, para a sua vida. E se esse vídeo fez sentido para você e você gosta de conteúdos como esse, deixa aqui nos comentários. Eu quero criar uma comunidade para me continuar trazendo mais esse tema para vocês. E agora que eu entreguei todo esse ouro para vocês, não se esquece de se inscrever aqui no canal e me acompanhar também nas outras redes sociais. Eu deixei o link aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.